Vamos pedir para nos protegerem. Bom, hoje a gente vai começar a nossa revisão de sânscrito com alguns elementos da gramática que foram aprendidos aí no primeiro semestre. Eu vou falar sobre os casos, os indeclináveis e os adjetivos. Para a gente falar sobre os casos, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o substantivo. Então, o que é substantivo? Substantivo é toda aquela palavra que vai nomear algo, né? Pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser algo concreto, algo abstrato. Então, a gente tem aí na tela duas frases, né? O homem vê o cavalo e o cavalo vê o homem. Então, tanto o homem quanto o cavalo, essas duas palavras são substantivo porque elas estão nomeando algo, né? No caso de ver é o verbo e o é o artigo, é um complemento que a gente vai usando para dar sentido na frase que a gente quer escrever, que a gente quer falar. A diferença aqui é que na primeira frase, o homem exerce a função de sujeito, que a gente vai ver isso quando estiver vendo os casos em sânscritos, e na segunda frase, o homem exerce a função de objeto, o cavalo vê o homem, né? Na primeira frase, o cavalo é o objeto, e na segunda frase, o cavalo é o sujeito. Aqui, né, mais uma frase aí de exemplo, né? O homem come a fruta com a mão. Então, a gente tem homem, a gente tem fruta e a gente tem mão. Três substantivos, né? E cada um indica uma coisa, né? Então, um é sujeito, o outro é objeto e o outro é instrumento. Quando a gente for ver um caso, cada um desse é um caso. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e assim por diante, né? Rama cozinha para o filho, né? Então, esse para o filho é o beneficiário. Então, eu tenho o filho substantivo que assume a função sintática aí na frase de beneficiário. Né? Aqui a gente tem as palavras, né? As frases em sânscrito. Isso. E aí a gente vai ver como que é essa formação desse substantivo, que difere um pouco aí de português, algumas coisas da língua portuguesa e algumas coisas semelhantes. Então, quando eu tenho uma palavra, eu tenho a base nominal, que é aquilo que a gente até procura o significado no dicionário, né? Que nem rama. Então, rama vai ser rama, independente do caso, que é essa partinha azul. Mas a parte vermelha, que a gente chama de terminação, ela muda, dependendo do sentido da frase, dependendo daquilo que eu quero dizer com a palavra. E o que essa terminação pode indicar? Ela pode indicar o gênero masculino, feminino ou neutro, ela pode indicar um número singular, plural ou dual. Dual a gente não tem na língua portuguesa, mas tem no sânscrito, é quando eu tenho um sujeito que me refere a dois, né? A duas pessoas, a dois objetos. Então, quando eu tenho, né? Essa duplicidade, em sânscrito, a gente chama de dual. E a função sintática, que a gente já viu um pouco, que pode ser sujeito, pode ser objeto, pode ser o beneficiário, pode ser o instrumento, que a gente vai ver melhor quando for ver os casos. Aqui tem as tabelas, né? Então, a gente tem as tabelas do substantivo masculino, que é a primeira, neutro, o segundo, e feminino, o terceiro. Todas elas têm singular, dual e plural. E do ladinho, né? Aqui vocês podem ver, a gente tem os casos. Vai do primeiro ao sétimo, e esse Vzinho, ele se refere ao vocativo. Então, o início, a base nominal é igual para tudo, e o que vai mudando é o que vem no final, a terminação, que vai mostrar para a gente o que essa palavra, qual a função sintática dessa palavra na frase. E aí a gente vai para os casos, né? Então, quando eu tiver a terminação lá do número 1, do primeiro caso, a gente vai chamar de sujeito, né? Então, o homem carrega o balde. Então, esse homem aí é o sujeito da frase, e aí eu escrevo com aquela terminação do primeiro caso. O vocativo explica para a gente a questão de chamamento. Ei, você, ei, homem, né? Ei, criança. Então, ele vai aparecer também lá na tabela, né, como vocativo e exerce essa função de chamar. O segundo caso, a gente tem o objeto, ele pode ser objeto ou pode ser destino. O homem carrega o balde, então, o balde, o objeto. O homem vai para Londres, Londres, o destino. O terceiro caso é um instrumento, ferramenta, e pode ser meio ou via. O homem carrega o balde com as mãos. Então, esse com as mãos é o instrumento, né, que ele carrega, é o que ele utiliza para carregar o balde. O homem caminha pela estrada, então é o meio, a via por onde ele caminha. O quarto caso é o beneficiário ou finalidade. Então, o homem cozinha para o filho. Então, para o filho é o beneficiário desse homem aí do sujeito. O governante trabalhou pela paz. Pela paz é a finalidade pelo qual esse governante trabalhou. O quinto caso é causa e motivo ou origem. Então, o homem cozinha. Cozinha por quê? Qual o motivo? Por causa da fome. Exerce essa função aí. E de origem, a água cai. Cai da onde? Do céu.
né? Então, do lugar que vem essa água. Pertencimento, né? O sexto caso. O homem pegou a bola do filho. De quem era a bola? Do filho, né? Então, essa bola pertencia ao filho, né? Pertencimento. E o sétimo e último caso pode indicar espaço ou tempo, né? Então, o homem mora onde? Né? Na cidade, indica o espaço. O menino estuda em que tempo? De manhã. Aí umas dicas, né, no processo de tradução. Então, o primeiro passo, a gente sempre identifica o verbo e classifica, né, o tempo verbal, que depois a próxima colega vai falar um pouco disso. Quem fez a gente vai indicar quem fez a ação, né, o segundo passo, que é o sujeito, quem sofreu, como, com o que fez a ação, para quem, né, a ação foi feita, por quê, quando, onde, de quem. Então, eu indico, eu vejo tudo isso na frase, identifico o caso de tudo isso, para depois eu ir para a tradução. Próximo item, a gente vai ver a introdução aos indeclináveis, né? Então, como o próprio nome diz, indeclináveis são aquelas palavras que não declinam como substantivo. Então, independente se estiver singular, ou plural, ou dual, né? Ela não vai mudar, né? Ela não vai concordar, né? Então, ela vai ser a mesma palavra, seja que a gente está falando de gênero, né? Ou se a gente estiver falando de singular e plural, ela sempre vai ser aí a mesma. E também, independente do caso que ela vai estar se relacionando, ela também não muda. Então, a gente tem a primeira aí, não, que é muito igual ao português, né? O homem não vê o cavalo. Então, não é não, né? A gente não tem não singular, plural, né? Feminino, masculino. O e, né, é um outro caso aí de uma palavra indeclinável que serve para unir dois termos, né, geralmente aí do mesmo caso. Então, dois primeiros casos, dois objetos, ele serve aí como um termo de ligação. As aspas, né, que ela sempre aparece no final. Então, quando o it, que indica aspas, aparece numa frase, quer dizer que ele está fechando fechando a aspa. E aí a gente tem que olhar pelo contexto, aonde que começa a fala, né, onde que começa as aspas. A gente tem o Eva, né, que ele pode ser traduzido como de fato, realmente, apenas e somente. E aí, como que a gente sabe? A gente vai ter que entender o contexto para ver qual desses significados vai ficar melhor aí, né? A gente tem o re, né, que significa ó, né? Então, ó rei, ó filho, ó mãe, ele vai ser usado junto com o vocativo que a gente acabou de falar. O kim, né, que é um ponto de interrogação, então ele vai indicar para a gente que aquela palavra, que aquela palavra não, desculpa, que aquela frase é uma pergunta, é um questionamento, né? E a gente tem saudação, o Namaha que indica saudação, né? Então, Namaha Shivaya, né? Então, saudação a Shiva, né? Aí uma dica que sempre que eu tiver essa palavra aí, saudação, ela sempre vai pedir o quarto caso, né? Então, a palavra que vem depois sempre vai estar aí no quarto caso. Então, esses são alguns indeclináveis que a gente viu, mas existem aí muitos outros. Agora a gente vai ver a introdução aos adjetivos, né? Então, o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que característica o substantivo, né? Então, ela vai qualificar aquele substantivo. Então, ela vai sempre concordar, né? Então, se ela está concordando, né, com o substantivo que faz função de sujeito, esse adjetivo vai fazer função de sujeito. Se ela concorda com o substantivo que faz função de objeto, o adjetivo vai fazer função de objeto. Aí a gente tem três frases. A primeira, a gente não tem adjetivo, né? O cavalo corre na estrada. A segunda, eu vou adjetivar a palavra cavalo e a palavra estrada. E aí vocês vão ver que concordam, né? Está concordando em gênero e está concordando em caso. Né? O cavalo preto corre na estrada branca, né? Então, preto concorda com cavalo, branca concorda com estrada, e tudo aí no singular. A próxima frase é a mesma frase, só que no plural, né? Então, é os cavalos pretos. Então, pretos vai combinar com cavalos, correm nas estradas brancas. Então, brancas está concordando aí com estradas, né? Então, a gente fica bem atento na questão do adjetivo, a quem ele se refere, para a gente poder fazer aí a associação, fazer o bloquinho na hora de traduzir. Né? Agora, a próxima colega vai dar continuidade aí à apresentação. Então, eu vou falar dos verbos, do gerúndio infinitivo e dos PPPs. Tá? O verbo, ele indica sempre a ação numa oração, numa frase. E todo verbo ele é composto por um radical e por uma terminação. Como aqui no exemplo de fala, o fal é o radical e o a terminação. A terminação de um verbo é que vai indicar sempre em que pessoa que ele está, primeira, segunda, terceira, o número, se é plural, singular ou dual, e o tempo, se é presente, o pretérito imperfeito, o tempo verbal.
Aqui nós temos uma tabela com 2 tempos de verbo, presente, pretérito e perfeito. Então, diferente do português, que é primeiro, a gente começa do terceiro, da terceira pessoa para a segunda e para a primeira. Como aqui nós vimos também diferente do português, temos o dual, singular, dual e plural. Então, ele fala no singular, terceira pessoa, eles dois falam dual e eles falam no plural. E no pretérito imperfeito, o que difere do presente no sânscrito é que nós colocamos um a na frente do verbo e a terminação do verbo ela vai ser diferente. Então, aqui, todos os tempos e todas as pessoas do verbo, eles vão ter uma terminação diferente. Cada uma dessas terminações é que vai caracterizar em que tempo, em que modo, em que pessoa que está, tanto no presente como no pretérito perfeito. Okay? O verbo é uma das primeiras coisas que a gente precisa identificar e fazer a classificação, fazer a tradução no sânscrito. Aí, esses verbos também eles podem levar um prefixo, né? Ou ocorrer um sandhi. Por exemplo, o verbo ele fala, se ele levar um prefixo para ti, ele vai se tornar ele responde, né? Então, de vadati, ele vai para ti vadati. Ou então, se para ti vadati, né? Ele vai para respondeu se for no pretérito imperfeito, no passado. Na próxima tabela, a gente vai ver como é que se dá, então, essa formação. Quando tem um A, um A curto, um A longo, mais um verbo começando com um A, ele vai se tornar um A longo, como em agachat. Quando é um I curto, um I longo, no caso do prefixo do prati, um verbo começado em A, ele fica pratyavadat. O curto, um longo no prefixo de anu, ele com um verbo começando em A, ele vai ficar anuabhavat. Aqui a gente pode ver a mudança na próxima tela, como o significado. Então, bhavati, ele é, anubhavati, ele experimenta. Já no pretérito imperfeito, abhavat, ele era, anuabhavat, ele experimentava. E aí acontece a mesma coisa com outro verbo. Na próxima tela, eu vou começar, então, eu vou apresentar o gerúndio, né? O gerúndio é um tempo de verbo, a gente traduz no português como sendo tendo mais o particípio do passado, como tendo comido, tendo levado, tendo comprado. E ele vai indicar sempre uma sequência de ações numa frase, ações realizadas por um único sujeito. Né? Por exemplo, aqui, tendo subido na árvore, tendo brincado junto com os amigos, tendo visto o homem, tendo descido da árvore, o menino entrou na casa. Então, a ação entrar na causa é a última. Todas as outras vieram antes, né? E todas foram feitas pelo mesmo sujeito. Então, indica uma sequência de frases, de ações. Aí, então, a formação do gerúndio, quando a raiz do verbo é terminada em vogal, a gente adiciona um tuá. Então, bru, mais tuá fica butuá. Quando a raiz do verbo é terminada em consoante, vad, a gente coloca ituá, vadituá. É a forma do gerúndio. Quando tem um prefixo, a gente, então, coloca o prefixo antes da raiz e adiciona o ya. Então, fica prati, vadya, como nesse exemplo aqui. Aí, seguindo, nós temos o infinitivo. O infinitivo ele tem 3 usos principais no sânscrito. Um é para indicar desejo, como desejo brincar. Né? Então, nesse caso, é o infinitivo, brincar, para indicar desejo. Capacidade. Ele consegue capacidade de falar. Aí entra o infinitivo e o propósito para morar. Para, indicando o propósito, morar o infinitivo. A formação do infinitivo, na próxima tela, quando a raiz ela é terminada em vogal, como nha, a gente coloca tum. O infinitivo fica nhatum. E quando a raiz é terminada em consoante, como em vad, a gente coloca itum, ficando então vaditum. Aí nós temos, na sequência, vamos falar do PPP. Né? O PPP, que é o particípio do passado passivo, ele deriva de um verbo, né? E que passa o sentido de um verbo, mas na verdade é um adjetivo. Ele é um adjetivo que vai qualificar o sujeito da oração. Né? O carro, que é o sujeito,
foi lavado, então, carro lavado. O lavado, que é o PPP, ele está qualificando o carro, né? Foi lavado por quem? Pelo homem. O homem seria, pelo homem, o agente da passiva. O passado é o tempo ele é o tempo do verbo, na verdade, ele vai indicar algo que já aconteceu antes. Estudei a matéria que foi dada, então a matéria foi dada antes do momento que eu estudei. E passivo é a casa foi comprada pelo casal. Se fosse uma voz ativa, seria o casal comprou a casa. Na voz passiva, a casa foi comprada pelo casal é o agente da passiva, o comprado é o PPP, que está qualificando o sujeito casa. Como que se forma o PPP? Então, quando a gente tem uma base nominal terminada em vogal, a gente coloca o tá. Então, bru, mais tá fica bruta. E quando é terminado em consoante, como vad, a gente coloca o itá, vadita. A declinação, ela vai seguir a mesma declinação da tabela do sujeito. Por exemplo, se é Rama, Ramaha, primeiro caso, que é o sujeito, né? Ramaha bonito, por exemplo. Então, a gente vai seguir a tabela de Rama, que é a tabela masculina, e vai declinar o PPP como um adjetivo usando a mesma declinação, usando a mesma tabela, o tempo de verbo e tudo mais, no mesmo caso. E a mesma coisa acontece quando é vadita, né? E aí, nós podemos resumir aqui como a raiz, como a gente viu, por exemplo, vad, no sânscrito, a raiz no português é fal. No presente, vadati, em português ele fala infinitivo vaditum, falar, e gerúndio vaditua, tendo falado, PPP, vadita, falado. No PPP é importante da gente dar 3 importantes dicas. O PPP, quando ele tem um verbo implícito, então é falado, é feito, foi falado, foi feito, o verbo implícito sempre é um verbo, na maioria das vezes, é o verbo ser. Esse verbo ser, ele vai fazer a ligação de 2 primeiros casos. Portanto, o verbo ser, a gente pode dizer que ele é um inimigo de segundo caso, né? E aí, a outra dica importante é o verbo gata. Gata, a gente traduzindo literalmente, ficaria ido. Nesse caso, a gente traduz no português como foi. Então é isso. Agora a gente vai passar para a próxima colega. Eu vou falar sobre pronome, sandi de vogal e sandi de vissável. Começando pelos pronomes, são uma classe de palavras que substituem ou acompanham um substantivo no enunciado da frase. Terão declinação especial, porém 90% dessas situações, eles vão seguir a estrutura do TAD. E o TAD é o pronome masculino, neutro e feminino, que pode ser pessoal do caso reto, ele, ela, eles, ela, esses, essas, isso, e artigo definido, os, as. As tabelas dos pronomes têm as terminações. As tabelas dos pronomes têm as terminações parecidas, similares com as dos substantivos. Então, Rama, Vana e Sita vão fazer referência para substantivo. Tad, masculino, neutro e feminino vão fazer referência. Na próxima tabela, a gente vê como é o uso, que assim como os adjetivos, eles concordam com gênero, número e caso a que eles se referiram. E a gente já viu os Rama, Vana e Sita, e aqui tem o Tad masculino, neutro e feminino. Eles declinam da mesma forma, com as regras específicas para ele. Na próxima tela, a gente tem um exemplo, e esse exemplo está. Esses dois vão declinar da forma que o verbo pede. Se for o menino ou esse menino, ela está no singular, e se for plural, ela muda de acordo com a tabela. O sandi. Sandi, a gente tem 3 tipos de sandi, vogal, visarga e consoante, porém a gente não aprendeu consoante ainda. Vamos começar pelo sandi de vogal. O sandi de vogal ocorre quando numa frase uma palavra termina com as palavras podem juntar-se e modificar-se, ou elas podem continuar separadas, e essas modificações vão ser sempre dependentes de qual vogal é essa. E tem um monte de regras para isso. Então, vamos lá. A primeira regra é quando
uma vogal simples seguida por uma vogal igual a ela resulta na vogal longa correspondente. O A vai ser o A longo, assim como o I longo, R e o longo. Na próxima tabela, a gente pode ver a segunda regra. Quando o A, breve ou longo, é seguido por vogal simples, diferente dela, resulta na vogal guna correspondente. Então, A ou A, seguido de I ou I longo, ela vai ficar E, A com R, A com L, AL, e A com U, O. E tem um exemplo de Deva e Ti, Deveti, que vai ser o... Na próxima regra, a regra 3, quando A breve ou longo é seguido por uma vogal complexa, ela vai se juntar e combinar, o resultado disso vai ser a vogal vride correspondente. A ou A com E ou I vai se tornar oi, e se for A ou A com O ou AU, ela vai ficar AU. Então, sada. A regra 4 e a regra 5, elas não são iniciadas com A. Então, elas vão levar você para uma semivogal correspondente, mas a segunda vogal. Então, tem que ter atenção na quarta e na quinta regra. Quando uma vogal é diferente de A, né, ela é seguido por uma vogal diferente dela mesma, resulta na semivogal correspondente e mais a segunda vogal. Então, o I, o R é o R consoante, o L é o L consoante, e o U vai ser o V. Então, sempre tomar cuidado com essa regra, que ela tem ela faz essa ligação com a vogal a semivogal correspondente. Na tabela, a gente vê a regra 5. A regra 5 é quando uma vogal complexa, ela se junta a qualquer outra vogal, breve ou longo, mais a semivogal correspondente e mais a segunda vogal. Então, para o E com U, vai ficar AIU. E se for T mais ANA, vai ficar TAIANA. Próximo slide fala sobre as regras. Nós não vamos, as exceções a essas regras, e a gente não vai falar hoje aqui por conta do nosso tempo. A gente vai para o Sandhi de Visarga. Sandhi de Visarga, a primeira regra, quando o A, seguido de Visarga, é seguido por outro A, uma letra igual a ela, o primeiro A vira o Visarga cai e o segundo A vira Avagraha. As palavras se juntam como Namaha mais Namastê, Namaha mais Astu mais Te, vai ficar Namostute. Quando A, seguido de Visarga, é seguido por uma vogal diferente de A, o A continua da mesma forma, não muda, o Visarga cai e a vogal diferente de A também permanece igual. As palavras vão ficar separadas, como no exemplo Namaha mais Iti, Nama Iti. Na regra 3, palavras vão ficar separadas novamente. Quando A, seguido por uma consoante sonora, o primeiro A vira o Visarga cai e a consoante sonora permanece igual. As palavras vão ficar separadas, como Namaha mais Namaha, fica Namu, Namaha. A regra 4. Quando o A longo for seguido por Visarga e seguido por uma letra sonora, e aí vai cair, são a maioria das letras do alfabeto inalterado, o Visarga cai e a letra sonora permanece inalterada, como no exemplo, Charaha mais Acharaha, fica Chará, Acharaha. E lembra que não pode fazer Sandhi, sempre é uma dica legal essa, não, depois que fez o Sandhi, não pode ocorrer outro Sandhi. Na próxima regra, a regra 5, quando uma vogal diferente de de Visarga, mais uma letra sonora, que aumenta aí também a letra, a maioria das letras do alfabeto.
A vogal diferente de o A permanece inalterada, o visarga vira R consoante e a letra sonora permanece inalterada, como Guruhu Brahma, Gurur Brahma. A exceção é que se a letra sonora é consoante, a vogal diferente de A vai ser alongada, se possível, o visarga cai e o R continua inalterado. Então, o exemplo é Guroho mais Ramaha, Guru Ramaha. A regra 6. Vogal seguida de visarga mais consoante surda, que são aquelas duas primeiras as duas primeiras colunas da tabela do nosso... oh, meu Deus! Enfim, são aquelas duas primeiras, do alfabeto, aquelas duas primeiras colunas. Quando elas estão... a vogal mais essa consoante surda, a vogal permanece inalterada, o visarga vira essa sibilante correspondente à consoante surda, inalterada, como no exemplo de Namaha, mais T, Namastê. E a gente tem duas exceções aí para essa regra, para a regra 6. Se a consoante surda for gutural ou labial, não ocorre sande, o som do visarga muda para ar da visarga. E a outra é que, se for uma sibilante, se a consoante surda for sibilante, o sande vai ser opcional. E a próxima e última, tanto o sarra como o echarra, que são pronomes masculino, primeiro caso singular, de tade e etade, que a gente ainda não viu, for seguido por uma letra, o visarga cai. Então, sarra pashyati vai ficar sa pashyati e echarra namati, echá namati. Essas foram nosso estudo e finalizamos por aqui.